Acredito que você falou assim, ué, que é isso? Bom dia! Começamos aí com um belo solado, né? O nome dele é Lerix Ulrich, ele é o baterista do Metallica, isso, do rock, do Metallica, tá? E aí a gente, né, já tem uma palhinha do que vai ser o conteúdo da nossa prova, que é sobre esse som. Não o som do rock, não o som de bateria, mas a propriedade mesmo do som, tá bom? É isso, né? Assim, a gente percebe cada, não um instrumento, mas cada tipo de som diferente, porque são ondas sonoras diferentes que vão chegar aos nossos ouvidos, né? E a gente escuta os sons naturais e os sons produzidos. No caso, esse é um som lindíssimo, produzido e é espetacular, certo? Vamos trabalhar? Vamos para a nossa aulinha? Pega lá o seu livro, na página 148, que é só uma introduçãozinha, depois a gente vai logo para 149, tá bom? Então, deixa eu pegar o livro aqui de vocês também. Coloquei esse vídeo porque era uma sugestão do livro de vocês, tá bom? Vou aparecer aqui um pouquinho, porque eu fico nervosa se eu não vejo. Aqui, deixa eu... Alô, apareci. Tá? Então, todo som que ocorre quando há momentos todo som que ocorre quando há movimentação e choque de determinadas moléculas chegando por meio da frequência sonora aos nossos ouvidos. Sai de algum lugar e de alguma fonte, né? É a ideia de quem está falando e quem está ouvindo, né? Então, sai de algum lugar, vai para algum lugar. Nosso cérebro decodifica esses sinais e os transforma e os interpreta. É difícil negar que somos todos influenciados por esses sons e pela interpretação deles pelo nosso cérebro. Dependendo dos sons que ouvimos, sentimos emoções distintas e às vezes nos sentimos como se tivéssemos que começar a dançar com o ritmo. Né? Às vezes a música é tão envolvente, você está num clima tão bom que você quer dançar, que você quer bailar, ou que você quer ficar lá triste, chorando, tá? Todo e qualquer som possui, portanto, certas qualidades e propriedades que são particularidades de cada um deles, né? E são essas propriedades, essas particularidades que a gente vai dar uma olhada hoje, tá? Então vamos continuar aí. Foi um musical, né? O cara é excelente. Misericórdia. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo descer. Passei demais. Vamos lá. A propriedade do som, né? As propriedades do som são 4 iniciais, assim. Ou, de repente, tem mais, mas assim, essas são as mais, né? Segundo o Luiz Fábio Pucci, né? Acredito que seja um teórico músico, né? Então, temos o timbre, que como distinguimos o som dos tipos de instrumentos, é o estado de vibração de cada matéria ou corpo em particular. As cordas soam de uma maneira na medida em que o couro do bongô soa de outra, assim como os instrumentos de sopro e metal. Então, é o que a gente distingue, né? O timbre de cada instrumento. Então, assim, você sabe o que é um violão, você sabe quando está tocando um, um, um acordeon, uma viola, né? Então, assim, mesmo sendo de cordas, você consegue identificar. Então, é o estado de vibração de cada matéria, de cada instrumento. A altura é relacionada à frequência dos sons. É daí que notamos os sons graves, os médios e os agudos. Quanto mais vibração, mais agudo é o som, tá? Tem um videozinho que eu vou colocar para vocês que fala que que ele disse que em geral costuma dizer tá forte, tá fraco, mas é errado isso, tá? Então não vou nem tocar nesse exemplo. Você vai ver nesse videozinho. O terceiro, volume ou intensidade. Pode ser fraco ou forte.
Quando estamos em uma igreja, por exemplo, devemos falar com baixa intensidade, pois não é educado atrapalhar o andamento do serviço. Não tem baixo volume, menino, né? Então fala baixinho, né? Em um concerto de rock, o volume é tipicamente bem alto e forte. A música é tocada com muita energia para causar um impacto no público. Imagina aquela sonzeira que a gente ouviu no início da aula, se estivesse muito baixinho. Tipo assim, oi, aumenta aí um pouquinho que eu não estou entendendo. Né? Não consigo, né, ouvir. Não dá, né? Não casa um som com esse tipo, o tipo de som produzido com esse tipo de intensidade. Tá? Então, a gente pode trabalhar esse tom também. É importante na vida. E a duração do som está relacionado com a medida ou o comprimento do som, deixa eu até marcar, está relacionado com a medida ou comprimento do som, desde a sua criação até o momento que ele se finda ou é interrompido por outro som. Quando organizamos a duração de cada som, um após o outro, formamos o ritmo, ok? Vamos ver um resuminho de tudo isso que eu acabei de falar. E é assim, o professor foi muito feliz, vou botar assim, na, na ideia no que ele foi assim, é um vídeo curtinho, eu estou enrolando, né? É um vídeo curtinho, mas que vale a pena você visualizar para entender exatamente tudo isso que a gente acabou de falar, sobre timbre, sobre intensidade, tá bom? Então, vou colocar aqui, só espera 2 segundinhos para dar um playzinho e vai. Bom, você já viu a bibliografia recomendada, já viu os programas que você vai precisar ter para fazer o curso, já deve estar baixando algumas coisas. Então, vamos começar a falar sobre as propriedades do som. Todo som, mesmo os não musicais, tem 4 propriedades que a gente sempre vai se atentar: altura, duração, intensidade e timbre. Altura é se um som é mais grave, que muita gente chama de grosso, ou mais agudo, que muita gente chama de fino. Agora você não vai mais usar esses termos som grosso e som fino, por favor, hein? Então, um som grave e um som agudo. Você também pode pensar num som grave como um som de monstro, assim, e um som agudo como um piado de passarinho. Duração determina se o som é mais longo ou mais curto. Então, por exemplo, um som longo e um som curto. Para falar em intensidade, a gente pensa se um som é mais forte ou mais fraco do que outro. Isso tem a ver principalmente com o volume. Musicalmente, um som mais fraco e um som forte. Já o timbre é o que a gente chama de característica da fonte sonora. Fonte sonora é qualquer coisa que esteja emitindo um som, certo? Por exemplo, alguém pode diferenciar o som da minha voz do da sua porque eles têm timbres diferentes. Ou a gente consegue diferenciar o som do piano e o som do violão porque o piano tem som de piano e o violão tem som de violão. Isso é o timbre. É legal também eu falar um pouquinho para você como é que o som funciona. Som é ar se movendo. Alguma fonte sonora vai fazer o ar vibrar e essa vibração vai chegar aos seus ouvidos e vai fazer vibrar os seus tímpanos. E aí o seu cérebro vai interpretar aquilo como um som. Você tem 2 orelhas, 2 ouvidos, e é por causa disso que você consegue perceber a espacialidade dos sons. Um som vai chegar sempre um pouquinho antes em um dos ouvidos. Isso é o que faz a gente entender se um som veio da esquerda ou da direita, por exemplo. Uma pequena tarefa para você agora, antes de ir para a próxima aula, é: feche os seus olhos e ouça tudo o que está acontecendo à sua volta. Vê se você consegue descobrir o que está emitindo cada som. Essa educação do seu ouvido é muito importante para o seu desenvolvimento musical e a gente vai abordar bastante isso ao longo do curso. Beleza? Até já! Bem didático, certo? Então, o professor mostrou na prática, né, todos esses conceitos que a gente acabou de dar uma lida,
ok? Então, assim, vamos realmente exercitar, porque é bom, sabe, assim, você perceber os sons e os sentidos e tal, você vai trabalhar a sua sensibilidade, suas potencialidades, isso é muito legal, tá? Vamos voltar aqui para o nosso livro. Aí você fala assim, mas a gente está vendo de assemblagem, a gente está vendo sobre Archimedes, sabe? Então, como é isso, né, na música, né? Como é isso nos sons? E aí a gente vai conhecer agora o Eric Satie. Apesar de não ter se associado formalmente ao grupo surrealista no início do século XX, foi um compositor, pianista francês que ousou criar sua arte usando técnica um pouco convencional para a época. Para sua grande obra, o balé Parede, eu acredito que não deve ser Parede, né? Mas ok, de 1917, esse Parade, né? Alguma coisa assim. Teve parte do seu cenário pensado por ninguém menos que Pablo Picasso. Satie compôs a música incorporando justapondo e colocando sons de tiro, de revólver, sirenes e máquinas tatilográficas à melodia. Então, você percebe nessa ideia, nessas características do som, né, que está em tudo, né, os naturais e os não naturais, e os produzidos, né, um pouquinho da ideia da assemblagem, de você juntar vários elementos que, a princípio, não tem nada a ver, criando um objeto, uma coisa única, né? Igual o Arquimedes, que pegava vários legumes e fazia retratos. Então, tinha N legumes diferentes, mas o produto final você viu o rosto, né? Vamos ver um pouquinho desse balé, um trechinho mesmo desse balé, para a gente ter essa noção do que é a Flávia aqui, né? Do que eu tô falando, tá? Deixa eu dar um stop na apresentação, perdão. Voltei. Vou lá botar o vídeo para vocês. Peraí. Deixa eu só me achar. Aqui, ó. Eu vou deixar só um trechinho, tá bom? Para que vocês assistam. Vou sair aqui rapidinho. Tá? E a gente vai ver. É ou não é um estilo de vanguarda comparado às obras de Arquimedes, né? Tá muito junto, né? Eu acho que isso que é legal da arte, assim. Ela não é, eu já falei isso uma vez para vocês, ela não é compartimentalizada, ela é um todo, assim, né? E eu acho fabuloso. Vamos continuar caminhando? Vamos entrar agora nesse mundo cênico, no mundo do teatro, aonde também a gente tem propriedades muito características e funções muito características de determinadas propriedades, tá? São as funções que constituem o teatro, como a gente entende o teatro hoje.
tá bom? E a gente vai ver algumas curiosidadezinhas ao longo desse... Não sei aqui, mas aí eu vou falando. Perdão. Vamos lá. Espaços e recursos cênicos. Deixa eu aumentar um pouquinho. As artes... Será que consigo? As artes corporais, por exemplo, do teatro e da dança, também trabalham com elementos característicos que trazem cores, texturas e significados e complexidades a essas criações artísticas. Ok? Desse modo, há elementos que constituem o teatro, e um deles, né, é o espaço cênico. Eu vou ler, né, esses conceitos, mas certamente é bem mais fácil, eu acho, né, de você assimilar. É o local, o espaço cênico, é o local em que os atores ou dançarinos fazem sua evolução e suas performances. Esse espaço não precisa necessariamente restringir ao palco propriamente dito, mas, especialmente no teatro moderno, pode alcançar a plateia e qualquer parte do espaço cenográfico do ambiente. O espaço cênico não pode ser confundido com o espaço dramático, que é o espaço do qual a encenação trata, constituído pelos atores, o público, dentro da imaginação de cada um, à medida que o texto é desenvolvido, tá? Então, se houver uma pergunta, qual é a diferença entre o espaço cênico e o espaço dramático? Tá? O espaço cênico é o local, né? A sala de aula né? A nossa sala de aula física é o meu espaço cênico. Eu posso trabalhar, né? Em todo aquele espaço físico, né? Posso descer pelos corredores da escola, é todo o meu espaço cênico, tá? O espaço dramático é aquela nossa área de interação, né? Então, o nosso espaço dramático é realmente ali dentro da sala de aula. Eu posso usar toda a sala de aula e você apenas ficar no seu espaço, no espaço dramático, você apenas absorver. Quando há uma interação, estamos os dois no mesmo espaço cênico, né? Desenvolvendo um texto, né? Uma atividade e tal, usando o nosso espaço dramático, assim, onde a gente pode ir, né? Enfim, que saudade dessa aula. Ok, então, o espaço cênico é o local físico e o espaço dramático é todo local onde a gente está trabalhando, onde tem o ator e o público junto, ok? E desenvolvendo, então, cada um os seus papéis, tá? Vamos seguindo lá para a próxima página. Página 152. Vamos falar um pouquinho do texto. O texto, dentro do significado teatral, é a obra exposta em sua forma mais básica, como palavra escrita, e que se tornará dramática assim que for incluída em um roteiro, que é a maneira como que a obra será exposta, incluindo a sequência das partes, as complementações musicais, as cenas, tais como iluminação, figurino, sonoplastia, maquiagem, etc. O texto, portanto, ganha vida envolvido na elaboração de um roteiro, estabelecido para funcionar em um determinado espaço ou palco. Ele é composto somente de diálogos e monólogos, mas também todo o gestual e interpretação dos atores e dançarinos. O roteiro, assim, tem um texto do teatro, não sei se você já viu, né? Aí tem assim, fala do personagem tal, fala não sei o quê, né? Tem toda a dinâmica do texto teatral, tá? O roteiro, ele é completo, ele pega esse texto que está todo gramaticado, né? Todo na gramática ali certinho, e começa a inserir elementos que vão compor aquela cena ou aquela ação. Então, no roteiro, a gente tem a pausa, tem que música que entra, se entra alguém pela direita, pela esquerda, se a luz vai fechar, se vai abrir, entende? Então, tem todo um mapinha para que você saiba se colocar da melhor maneira. Você, ator, sabe se colocar da melhor maneira, e você, produção, né, vamos botar assim, saiba aonde inserir. Porque, de repente, pede, no meio de uma frase, um
um som, uma música, tan, 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 alguma coisa que vai criar vai causar uma expectativa no público, né? O sonoplasta tem que estar lá com o roteiro dele também, para saber exatamente que na hora que você terminar a falar por exemplo, tem que soltar o som referente a tal coisa, né? E vai colocar. Se se perde, né? Isso é no papel, tá? E para tudo, né? Isso fica para a vida, vale o que está no papel, sempre, ok? Vamos continuar? As formas de apresentação ou de ação teatral possíveis para apresentar determinada obra são denominadas gênero ou gênero dramático. O gênero é a maneira como se compreende o texto sob a luz das convenções e costumes de certos períodos históricos e contexto sociocultural, tá? Os gêneros, aí vamos cair aqui embaixo, os gêneros são chamados clássicos, provenientes da Grécia Antiga, são as tragédias e as comédias. Há muitas outras generalizações para o tipo de apresentação, como auto, farsa, ópera, música, mímica e etc. Tá? O gênero dramático, né? A peça é de comédia, a peça é de terror, a peça é uma ópera, a peça é um musical, né? São os gêneros. Então, você sabe quando você vai ao teatro ou assiste algum espetáculo, qual o gênero que vai ser abordado, né? Você nunca é pego de surpresa, você já imagina. Se é de rua, que tipo vai ser? Se é um texto clássico, o que você vai esperar, né? Então, a gente tem essas orientações, assim, né? Para já ir entrando no clima, tá? A palavra partitura geralmente nos lembra algo musical, pois forma a sequência e os ritmos exatos de como uma música deve ser tocada, nota após nota. No teatro e na dança, há o que a gente chama de partitura cênica. Tem a ver com a leitura e a interpretação que o ator faz do texto escrito em papel. Ela é, portanto, o conjunto de anotações que o ator faz no texto para que possa saber com mais precisão os momentos de pausa, de reflexão, de respiração, de aumentar ou diminuir a intensidade da sua voz, do seu gestual. O texto escrito cru não tem essas preocupações e cabe ao autor ou ao intérprete fazer essas modificações para que, no momento da encenação, a dramatização seja feita de acordo com a peça e com as características do personagem. A pontuação textual não é suficiente para a leitura da partitura cênica em um ritmo adequado, tá? É comum você ver, não sei se vocês já viram, na televisão tem várias pessoas que ficam com post-it, com marcador de texto, né? No teatro não é muito diferente, né? Essa sua partitura cênica, o ator primeiro tem a tal da leitura em conjunto, né? Sem encenar, sem nada, eu vou lendo para começar a entender as características daquele meu personagem e o outro também vai ler. Então, a gente primeiro tem aquela leitura. Depois, eu ainda não tenho o texto decorado, mas eu tenho que olhar o meu espaço cênico para saber como eu vou me colocar. E eu vou fazendo todas as observações que eu achar pertinente no meu texto. É como se fosse o meu roteiro pessoal, a minha partitura cênica, tá? Vai estar lá, eu sei onde vai ter luz, eu entendo todo o roteiro, mas agora são as minhas anotações, o que eu acho necessário que tem que ter nessa hora. Então, aqui, assim, aí a fulana falou, pam, 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 pam. Aí as minhas anotações, paro e respiro e falo. Porque isso não tem no texto cru, né? Só tem a minha resposta. Então, assim, aqui cabe uma pausa. Aqui cabe um respiro profundo e uma mão na cabeça, por exemplo. Aí eu coloco, né? Escrevo isso e na hora começo os ensaios, eu vou fazendo todas as observações. O diretor vai conduzindo e eu vou botando todas essas observações, tá? Por isso que quem vê a mesma peça mais de uma vez, nossa,
é certinho, né? Agora ela botou a mão na cabeça, agora ela vai botar a mão na cintura. Isso tudo é ensaiado, isso tudo tá na partitura cênica do ator ou da atriz. Ou do intérprete, né? Que nem todo mundo é ator ou atriz. Pode estar interpretando alguém. Enfim. Vamos lá, algumas funçõezinhas do espetáculo, tá? A primeira função é a atuação, né? Que é o ato de mostrar, né? A atuação. O ator que está em contato direto com o público tem a função de interpretar usando várias técnicas, certo personagem com todas as suas características particularidades. Ele transforma o texto e, ao mesmo tempo, transporta o público para a realidade da peça, para dentro da história. O ator não simplesmente lê o texto e copia exatamente o personagem escrito. Ele, por meio da sua atuação, dá vida a esse personagem em sua interpretação. Então, a primeira função é o ator, que é a atuação. Né? E quantos personagens a gente não conhece, televisivos mesmo, que marcaram, né? E muitos desses atores, né, falam que o teatro tem essa troca, né? Apesar da televisão difundir a arte da encenação, o teatro você tem uma troca direta com o público e é bem interessante assim quando você, né, tá perto. A gente está percebendo isso na prática, né? Nossas aulas de repente eram melhores juntinhos do que agora nessa distância. Mas ok, é o que temos. Vamos tentar fazer o melhor. Logo em seguida vem, então, a direção do espetáculo. O diretor de cena tem a função de organizar todos os aspectos do espetáculo, desde antes da apresentação propriamente dita, nas audições e nos ensaios. Ele também maneja a peça enquanto ela é realizada no palco, orientando os atores contra regras figurinistas. Da mesma forma, o diretor também é responsável pelo que acontece depois da apresentação. Ele observa os erros, os acertos e faz os ajustes necessários para que a encenação fique ainda melhor da próxima vez. Não diferente, mas melhor, tá? A caracterização de personagens é fundamental importância para o bom andamento de uma peça teatral. O ator, dramaturgo ou dançarino precisa desenvolver técnicas para informar o público sobre as características de seus personagens e sobre determinadas situações em que se encontram. Para que o espectador realmente entre na história apresentada, ele precisa entender que os personagens, suas motivações e seu modo de agir. E é assim que a caracterização bem realizada mostra seu poder na atuação. Quando você tem uma boa caracterização, você jura que aquela pessoa é daquele jeito, que aquele ator é daquele jeito. Você fica até na dúvida. Assim, cara, será que é assim mesmo? Né? Será que ele é assim mesmo? Eu nunca tinha reparado que sei lá, ele tinha um tique nervoso, ou ele tinha um jeito, né? Ele tinha esse jeito, e você vai ver que não, que foi a caracterização que foi bem feita. Ele não é daquela maneira. O ator mesmo, né, foi muito bem caracterizado. Assim, tipo, a gente fala assim, ele absorveu bem o personagem, sabe? Ele incorporou, né? Um termo assim. A iluminação não é só um jogo de luz, tá? É algo que eu sempre falo com meu esposo aqui, que como eu queria que vários iluminadores profissionais trabalhassem nas igrejas e colocassem essa arte da luz para valer, né? Porque nas nossas apresentações, né, a gente contrata paradas de luz e tal, não sei o que lá, e fica piscando aleatoriamente, ou deixa toda uma luz tipo negra, né? Sombria, azul ou vermelha, né? Não tem, né? Ou pelo menos as poucas igrejas que eu fui, não tem uma ordem. Você não percebe essa iluminação como parte do culto, né? Só joga uma luz lá diferente e pronto, já tem luz, aquele show, aquele espetáculo, aquela apresentação. Mas não, a iluminação, olha só, não é um simples jogar de luz no palco. O jogo de luzes,
e também de sombras podem mudar e intensificar as ações que ocorrem no espaço das cenas, né? Que é o palco, né? Aquele palco, o palco não é só de representação de fala, né? De coisas falsas, mas assim, é o cenário, né? Assim, então, o nosso púlpito, o nosso altar, é o nosso palco, né? Ali que está se projetando para se falar algo, para se mostrar algo, para falar do evangelho. E se você tem uma luz, que você pode fazer com que essa luz, né? Essa luz física, proporcione, né, um entendimento melhor ao que está sendo tocado, apresentado ou falado, é muito melhor do que só jogar aleatoriamente, né? Tipo, só para fazer um clima, só para fazer um efeito, né? Vamos estudar isso. Não, sabe? Vamos botar a luz certa na hora certa, né? A luz acaba também criando situações que impactam diretamente ao andamento do espetáculo. Então, assim, a luz é muito importante, né? Não é à toa que a gente é sal e luz, ok? Então, vocês que têm a chance de trabalhar com isso, né? Começa a perceber, a estudar e a desenvolver, porque faz diferença sim, tá? Faz diferença sim, não é só um aspecto plástico, ok? Não é só jogar a luz lá, negra, azul, amarela, que vai dar, que você diz que tinha luzes, tinha espetáculo, né? Não, é apenas um montoado de luz. E aí a gente gasta dinheiro sem fazer a parada certa. Da mesma forma que a luz é a sonoplastia, mas essa as pessoas já começam a prestar mais atenção. Influi na apresentação que vemos no palco. O espectador não vê como também ouve os sons e ruídos de uma peça diretamente afetado por eles. O sonoplasta reconstitui vários sons que nem sempre podem ser verdadeiramente reproduzidos durante a apresentação no palco. Esses sons, portanto, aparecem como colagem durante a evolução do espetáculo e intensificando emoções e ajudando a criar ambientes para a cena. O sonoplasta, né, e a gente está, né, tendo a igreja como referência, normalmente, assim, a galera entende a questão da caixa de som, o volume alto, né, as intensidades, as propriedades do som ali. Então, quem está naquela mesa percebe-se, entende, né? Às vezes, talvez não teoricamente, mas já na prática, as funções das propriedades do som e do que se quer, para não dar microfonia, do que se quer criar, né? Nesse ambiente com o som, na sonoplastia. No teatro, além dessa percepção, ele também pode colocar ruídos ou sons. Isso também a gente já faz também, né? Insere algum ruído diferente para aquela apresentação, né? Então, a sonoplastia, graças a Deus, tem tomado o seu espaço, né? Tem tido essa força. O figurino não é somente a roupa que veste o autor. Ele carrega consigo significado e faz conexões diretas com o espectador, ajudando na composição da sua caracterização. O figurino funciona como um símbolo do personagem, sendo parte do seu personagem e de sua personalidade, para melhor identificação com o público. E, por último, né, temos a maquiagem, que também é uma função específica dentro da apresentação. Assim como o figurino, ele aprimora a caracterização de todos os personagens. O maquiador precisa não somente realçar a beleza e esconder as imperfeições do rosto de atores e atrizes, mas também intensificar características dramáticas de cada personagem. A maquiagem não se restringe à face dos atores, mas também se estende ao resto do corpo, mudando e realçando totalmente a estética dos personagens. Tá? A maquiagem também tem se colocado bem no nosso contexto, né? Não apenas de espetáculo, né? A gente já tem entendido, tem profissionais sérios e respeitados nessa área da maquiagem como um todo, para mostrar a importância de você fazer uma boa make, né? Como o pessoal fala. Então é isso, gente. Nosso assunto de prova tá
show de bola. Dá uma lida no questionário que eu deixei, né, para vocês, que a gente até já falou sobre ele. Faça os exercícios do livro e eu tenho certeza que o Notão tá chegando, tá? Um beijo, fica com Deus, qualquer coisa é só falar. Tchau.